Torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante, aqui no nosso canal do Gigante Vasco, meu amigo. O último vídeo dessa quarta-feira que não temos, infelizmente, rodada do Campeonato Brasileiro, mas uma quarta-feira bastante movimentada aí na nossa colina histórica. Quarta-feira de chegada, enfim, Maxime Domingues, o mais novo reforço do Vasco da Gama, desembarcou nessa tarde de hoje em solo carioca. E é claro, aqui a gente vai trazer alguns detalhes importantes sobre a chegada do meio-campo suíço ao Rio de Janeiro. E se tem chegada de Maxime Domingues, tem operação de Adson, jogador aí muito importante para o Vasco da Gama durante principalmente esse segundo semestre de 2024, que infelizmente irá desfalcar o elenco no restante do ano. Porém, meu amigo, olha, pode ser em que talvez o Adson ainda retorne aos gramados em 2024. A gente vai falar sobre isso e, é claro, informar a vocês sobre toda essa situação. Um Boa Noite Gigante que chega aí bastante movimentado, bastante agitado, com muitas informações, muitas novidades para todos vocês, torcedores vascaínos. Porém, é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí ó, do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Você, principalmente, que está aqui diariamente, curte o nosso conteúdo, gosta da forma com que nós nos comunicamos a você, falando de Vasco da Gama, de verdade mesmo, assim, papo reto mesmo, se inscreva no nosso canal, porque muitas pessoas estão aqui, curtem o nosso vídeo, assistem-nos diariamente, mas ainda não é inscrito por achar que a inscrição não vale a pena. Eu venho aqui para te falar muito pelo contrário, a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Já você, né, que está chegando aqui ainda pela primeira vez, ainda está meio receoso, ainda está meio na dúvida do que virá pela frente com esse canal, não precisa se inscrever agora, assista o vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito. E lá no final, quando a gente fechar o nosso conteúdo, você vai falar, caramba, vale a pena realmente se inscrever, vou deixar aqui a minha inscrição. Show? Conto muito aí com o apoio e a ajuda de todos vocês. Vambora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Infelizmente, pelo menos aqui nesse Boa Noite Gigante, a gente não vai conseguir trazer a vocês as aspas, né, de Maxime Domingues, esse jogador aí suíço, de 28 anos de idade, que desembarcou no Rio de Janeiro aqui nessa tarde de hoje. Por que a gente não conseguirá trazer as aspas dele? Porque Maxime Domingues falou em inglês. O jogador aí foi questionado em inglês e respondeu também na mesma língua. Então, a gente não vai conseguir trazer aqui as aspas dele a vocês, o vídeo de chegada dele, de troca dele, das suas primeiras palavras como jogador do Vasco da Gama, mas a gente vai segurar para falar sobre esse assunto já já, do que realmente ele falou, né? A gente entende aí o inglês, a gente sabe muito bem das palavras que ele disse, deixou muito bem claro que está muito feliz, mas nem todo mundo entende aí a língua inglesa. Daí a gente vai segurar um pouquinho e no final do vídeo a gente traz aqui algo, né, sobre essa chegada do Maxi Domingues. Porque a gente agora, nesse momento, tem como prioridade trazer uma outra informação de fato a vocês, que é sobre Adson. Até de forma curiosa, Maxi Domingues, que chegou para ser até um possível substituto de Adson, um jogador aí, o Maxi, muito polivalente, pode atuar como segundo volante, mas também pode fazer essa ponta direita. Hoje foi, curiosamente, o dia da chegada de Maxi e foi, curiosamente, o dia da cirurgia de Adson. Adson que, infelizmente, sofreu aí um grande estresse na canela, de fato, no osso da canela, e nessa tarde de hoje ele realizou esse processo aí cirúrgico para corrigir exatamente esse osso, que no caso é mais conhecido como canela, mas é biologicamente, se é assim que a gente pode falar, chamado de tíbia. O Adson, infelizmente, sofreu uma fratura na tíbia e ele teve que passar por essa cirurgia na tarde de hoje. Uma espécie de canelite, o que o Adson sofreu em um grau um pouquinho mais elevado. Informações é que o Adson ele passa bem, o procedimento foi realizado nessa tarde muito tranquilo, foi tudo certinho. E nesse momento, informações que temos a trazer aqui a vocês é que após aí o procedimento ter sido concluído, o Adson nesses próximos dias passará por reabilitação. Prazo aí de recuperação do Adson é de 10 a 12 semanas, algo em torno de 2 meses e meio a 3 meses. Estamos hoje no mês de setembro. Caso o Adson consiga retornar aos gramados,
ele voltaria lá para o finalzinho de novembro, quase início de dezembro. Há possibilidade do Watson vestir a camisa do Vasco ainda em 2024? Meu amigo, a resposta que eu te dou é: há possibilidade. O Vasco da Gama tem um calendário muito cheio em 2024, não haverá possibilidade do Watson, caso o Vasco chegue a uma final de Copa do Brasil, disputar a final. Está fazendo esse cálculo baseado em quando foi a final do ano passado, que aconteceu inclusive em setembro, no mês que vem. Mas o Campeonato Brasileiro ele vai esticar um pouquinho. O Vasco terá 3 jogos, inclusive no mês de dezembro, isso de acordo com a tabela atual, a perspectiva. Atlético Goianiense no dia 1º, Atlético Mineiro no dia 4 e Cuiabá para fechar o Brasileirão no dia 8. Nesses 3 jogos, o Watson, pelo tempo de recuperação, já estará à disposição. E aí, assim, fica o critério do Rafael Paiva. Valerá a pena utilizar o Watson nos 3 últimos jogos do Brasileiro? Será que o Vasco estará brigando por coisas grandes? Assim, o futebol é muito louco. O Vasco pode chegar, faltando 3 rodadas para o final do campeonato, está disputando para não cair a Série B, tudo virar e o Vasco está na zona do rebaixamento. O Vasco poderá estar disputando por uma Libertadores. E assim, é claro, né, aqui no campo da ilusão. Mas por que não? Até chegando ali numa segunda colocação do Brasileirão, brigando por título. Meu amigo, o futebol é algo indecifrável. Então, assim, o Watson hoje é um atleta que passou por esse processo cirúrgico, tem de 10 a 12 semanas de recuperação e poderá ficar ainda à disposição na reta final da temporada. Cabe, volto a repetir, a Rafael Paiva, ao DM, todo mundo entender se valerá a pena ou não colocar o Watson para dentro de campo. Inclusive o mesmo, né, que sofreu aí essa lesão, passou por esse procedimento cirúrgico, postou uma foto agora há pouco no hospital falando sobre essa cirurgia e deixando bem claro, abre aspas, deu tudo certo, graças a Deus. Então, o Watson aí já passou pelo processo cirúrgico, já tá certo, já tá tudo tranquilo aí com o Watson. O jogador agora passará por esse processo de reabilitação para que possa voltar talvez mais forte ainda em 2024, porém com toda certeza uma peça que voltará gigante no ano de 2025. Sem atleta eu levo muita fé para a próxima temporada é o Watson. O moleque tem muita bola, joga muito bem e creio que poderá ajudar muito o Vasco aí nesse próximo ano. Enquanto não temos Watson, meu amigo, a gente vai com o Maxi Domingues. É um nome aí contratado pelo Vasco da Gama, não para suprir a carência do Watson em si, mas que poderá fazer aí essa posição de ponta direita. Jogador que iniciou a sua carreira no futebol suíço, passou pelo futebol polonês e foi aí na Polônia que o jogador conseguiu ter as suas primeiras partidas atuando exatamente como esse ponta direita. Após passagem na Polônia, ele veio para o futebol de Portugal, onde passou a jogar um pouquinho mais recuado. Ele fecha essa temporada de 2024 vestindo a camisa, do Rio Ave, né, ou do Gil Vicente, acho que o Gil Vicente era o clube onde Maxi atuava, jogando muito mais como um camisa 8. A gente olha para o mapa de calor do Maxi e vê que ele atuava ali uma região hoje onde temos Matheus Cocão jogando bola. Então o Adson, ele se lesionou, o Vasco contratou um atleta para repor, mas que pelo fato de ser um jogador polivalente, ele pode ser essa reposição do Adson, mas se o Vasco encontrar o Emerson Rodrigues jogando bola, se o Ryan jogar bola, se o David jogar bola, meu amigo, quem será o titular? No caso, o titular Maxi Domingues será em outro lugar e não na ponta direita. Maxi Domingues pode ser arrastado ali para a posição de segundo volante, joga ao lado de Hugo Moura, o Hugo Moura sendo esse volante de contenção e o Maxi sendo esse segundo volante. Lembrando que ainda teremos Paulinho e Jair voltando. Então, assim, é muita opção boa para o Rafael Paiva. Já eu fico, sinceramente, penso, é claro, nesse ano, mas penso principalmente em 2025, cara. Vasco com Adson, com Coutinho em outra forma física, com Paier, com Jair, com Paulinho, com Max Domingues, cara, com Jean Menezes, gente, com Verratti. 2025 é um ano que tem muita coisa preparada e guardada aí para o torcedor vascaíno, mas enquanto ainda não chega, a gente tem que, é claro, conviver com o que temos. E hoje desembarcou aí no Rio de Janeiro exatamente ele, jogador que já assinou o contrato, já está fechado com o Vasco inclusive já o anunciou, né, realizará aí amanhã, quinta-feira, os exames médicos para ser anunciado de uma forma oficial. Já está certo, já pertence ao Vasco, já está regularizado no bid da CBF, mas ainda não foi oficializado, né? Não foi aí feito aquele grande anúncio bonito, com ele aparecendo, fotos dele com a camisa do Vasco, porque não teve tempo hábil a isso, já que o Cruz Maltino teve que correr para regularizar o atleta antes da janela fechar, e não à toa assinou o contrato antes mesmo de uma chegada dele ao Rio de Janeiro. Está aparecendo aí na imagem a vocês a chegada de Maxi Domingues ao Rio de Janeiro. Como a gente informou a vocês lá no início do vídeo, o Maxi, ele acabou falando inglês com os jornalistas que estavam presentes ali no local.
E como o inglês é uma língua que nem todo mundo sabe, diferente do espanhol, a gente até consegue entender algumas palavras, o inglês não conseguimos, a gente deu uma olhada, é claro, nas palavras do Max e conseguiu identificar o seguinte: Max é um jogador que ele passou por um processo de conhecimento do Vasco, isso é nítido, até porque ele cita o Romário, ele fala que o Vasco é o clube do Romário ali, no momento em que é questionado sobre o Cruz Maltino. Ele fala que está muito feliz em vestir a camisa do Vasco da Gama. E ao ser perguntado sobre a questão da posição, é exatamente a questão que a gente vem sempre pontuando aqui a vocês. É um jogador muito polivalente. Max, ele fala que pode atuar como meia, pode atuar como ponta, é um jogador que pode atuar em muitas posições aí desse setor de meio campo. Ser questionado, inclusive, sobre o Vasco, ele disse assim, abre aspas, de acordo com a tradução: é um clube incrível, estou muito feliz de me juntar a esse clube incrível, esse clube histórico do Brasil, do país do futebol. Então, estou feliz de estar aqui. E ao ser questionado exatamente sobre o Vasco da Gama, ele disse: sim, já escutei sobre o Vasco, é o clube do Romário, um jogador incrível, eu sei disso. Como eu disse, sei que é um clube incrível no Brasil, não posso esperar para começar. Então, assim, Max está muito animado em vestir a camisa do Vasco da Gama. Lembrando que, por ser suíço, é um jogador que ele fala o francês fluentemente, já que o suíço é a língua, né? Perdão, o francês é a língua da Suíça. Então, é um jogador que poderá ajudar muito aí o próprio Dimitri Payet, né? No dia a dia dentro do nosso Cruz Maltino. Então, Max chegando, Emerson Rodrigues passando aí por uma, Maxi Domingues chegando aí ao Vasco da Gama, Adson passando por uma cirurgia, e a gente, melhor dizendo, o GE acabou de postar, e a gente aqui traz tudo em loco, o vídeo aí da chegada de Maxi Domingues com tradução simultânea, a legenda. Então dê uma olhada aí, curta, né, as palavras do gringo aí, primeiro suíço da história do Vasco da Gama, desembarcando em terras cariocas. GE tirou onda com essa tradução aí, em forma de legenda. Vem Pedro, vem Pedro. Welcome to Brazil, Max. What motivated you come to Vasco? Yeah, it's just an amazing club. I'm so happy to join this amazing club, this historic club from Brazil. It's the place of football, so I'm happy to be here. Tell me, Vasco, welcome to Brazil. We know that you play in different positions in Portugal and in Poland too. But where do you feel the more comfortable? You're a midfielder, a winger, right winger? I think I can play both positions. I can play in the middle, on the side. I come here to help the team, so where I need to play, I will try my best to help the team. Tell me about your feelings right now about the club. It's an amazing feeling. I come here in Brazil. It's like I say, it's the place of football. I will come with my family. I just want to start to play with these amazing fans. I saw some videos of the stadium. It's just amazing. I can't wait to start. Have you ever studied about Vasco? Yeah, I heard before. It's the club of Romário. Amazing players. I know this. Yeah, like I say, I know this amazing club in Brazil, and I can't wait to start. Thank you, Max. Do you know how to sing A Barreira Vai Virar Baile? Right now, no, but soon. Então, meu amigo torcedor vascaíno, é sobre isso, né? Adson agora passando por esse processo de recuperação e Maxi Domingues desembarcando na cidade carioca. Tá animado, vascaíno? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Qual o seu grau de animação quanto ao Maxi Domingues? A gente colocou aí uma enquete na nossa comunidade do canal Gigante Vasco. Só você clicar no nosso canal e ir lá na comunidade para você votar aí, no caso, qual é a sua opinião. Tá muito animado? Tá pouco animado? Tá muito empolgado com relação aí à chegada de Maxi Domingues? Deixe a sua opinião nos comentários. E para fechar o vídeo, falar aqui sobre algo muito legal, porque hoje tivemos aí meu amigo torcedor vascaíno sendo divulgado pela própria CBF, no caso, Ryan e Leandrinho treinando junto com a seleção brasileira sub-20. O Vasco da Gama terá São Januário sendo cedida à seleção brasileira para a disputa de 2 amistosos contra a seleção do México. E a seleção brasileira de Ramon Menezes terá à sua disposição Ryan e Leandrinho para jogar onde é de fato a casa deles, que é o Caldeirão de São Januário. Então, muito legal ver Ryan e Leandrinho aí vestindo a camisa, né, da seleção, vestindo a amarelinha, representando o Vasco da Gama com a camisa da seleção brasileira. Animado, vascaíno? Deixa aí a sua opinião, é claro, nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo para fechar essa quarta-feira. E já estaremos aí de volta com o nosso Acorda Vascão, contando muito, é claro, com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações
vascaínas.